Os textos do estudo de hoje têm a ver com as dúvidas que os coríntios tinham das intenções do amor de Paulo. Por que eles tinham essas dúvidas? Porque Paulo tinha mudado os seus planos de viagem e de visita e permanência em Corinto. O plano original de Paulo era o que estava em 1 Coríntios 16, versos 5 a 7. Lá diz assim: Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Qual era o plano de viagem de Paulo? Qual era o seu roteiro? Era da Macedônia, daí para Corinto, onde ia passar o inverno, depois voltar para a Judéia. O que ele ia fazer na Judéia? Levar as ofertas dos irmãos da Macedônia para auxiliar os irmãos pobres da Judéia. Mas ele teve uma mudança de planos. Veja 1 Coríntios 4,17. Timóteo tinha sido enviado por Paulo a Corinto para lembrar os ensinos do apóstolo em Cristo. Paulo mandou Timóteo para Corinto para lembrar o que eles tinham esquecido. Eles estavam se esquecendo dos ensinos de Paulo. Portanto, estavam se desviando da verdade. Veja ainda 1 Coríntios 16, 10, ele dizia assim: Atendam a Timóteo com consideração, que ele se sinta à vontade. Ele, assim como eu, trabalha para o Senhor. Paulo estava apresentando Timóteo como seu jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, como seu representante, para resolver as questões que estavam sendo levantadas, ou as dúvidas que estavam sendo colocadas, ou as más práticas que estavam sendo feitas pelos cristãos de Corinto. Paulo pretendia tratar dos problemas relatados por Timóteo, portanto, ele fez um novo itinerário. Como ele mandou Timóteo, agora ele mudou de itinerário. O itinerário é o seguinte: de Éfeso ele ia para Corinto, depois para Macedônia, depois voltaria para Corinto e depois então para a Judéia. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto, versos 15 e 16. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesses um segundo benefício. Isso quer dizer que para que ele pudesse visitá-los duas vezes. E por vosso intermédio passar a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ele agora tinha um novo plano, era de Éfeso para Corinto, de Corinto para Macedônia, da Macedônia voltar para Corinto e daí então para a Judéia. Mas houve uma mudança de planos. Por que houve essa mudança de planos? É o que vamos ver em seguida. Ele chegou a ir de Éfeso a Corinto, mas depois retornou a Éfeso. Seus planos mudaram. Ele não voltou a Corinto conforme previsto, pelo menos não de imediato, porque sua última visita não fora bem sucedida. Assim, regressou a Éfeso e optou por escrever-lhes uma carta. Preferiu escrever-lhes a arriscar-se a agravar a situação que em outra visita, como da outra visita. Não estava bom o relacionamento de Paulo com os coríntios. A sua primeira visita tinha causado problemas, tinha levantado problemas, tinha levantado oposições, e ele não achava prudente voltar agora pessoalmente. Então resolveu escrever uma carta. Não era prudente encontrar com os coríntios em tristeza, em discordâncias, em advertências. Veja capítulo 2, verso 1. Por isso deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristezas. Ele não queria se encontrar numa situação ruim, em tristeza. E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós e que a minha alegria é também a vossa. Paulo queria estar com os coríntios em alegria, mas que a alegria de Corinto também fosse manifestada. E ele agora então escreveu uma carta. Suas extensões na última visita tinham sido mal interpretadas. Alguns em Corinto afirmavam que Paulo era pouco confiável e que não nos amava o suficiente. Ele disse que viria aqui, ia passar 2 vezes, ia passar o inverno, mas não veio, ele não nos ama. Em resposta, ele direcionou o olhar dos coríntios para o Evangelho de Cristo.
Ele era fiel ao propósito de visitá-los na melhor oportunidade, assim como Deus tinha sido fiel ao cumprir suas promessas por meio de Cristo. Veja o texto de Paulo, 2 Coríntios 1, verso 20. Pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Os coríntios estavam dizendo assim, Paulo é sim ou é não, depende da circunstância, ele muda de opinião. Veja, por favor, comigo, 2 Coríntios 1, 17 a 22. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar acaso, delibero segundo a carne, de sorte que não haja em mim simultaneamente, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e não? Ele está falando assim, será que eu estou deliberando sim e não simultaneamente para deixar todo mundo confuso? A mudança dos planos de viagem de Paulo mostraria fraqueza ou insegurança do apóstolo? Não era o Espírito Santo que o estava dirigindo? Era o Espírito Santo que estava dizendo sim ou não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Veja, aqui ele está fazendo um juramento. Antes, como Deus é fiel, assim como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Veja, ele está dizendo, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado por vós, isso é, por mim e por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. O Senhor Jesus sempre foi o sim, sempre foi a afirmação das profecias messiânicas. A confirmação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo era o que Paulo estava apresentando. Portanto, ele estava apresentando o sim. Veja o verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Tantas são as profecias de Deus que o Senhor Jesus apresentou afirmativamente, viveu afirmativamente. Houve o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Essa era a confirmação do Evangelho de Cristo. Portanto, a resposta de Paulo não era uma mistura de sim ou não, sujeita às circunstâncias, como diziam, mas foi sempre sim, do mesmo modo que a obra de Deus em Cristo Jesus é sempre sim. Paulo desejava estar com os coríntios em alegria, não em tristeza. Veja lá, em resumo, o motivo pelo qual optou por escrever à igreja e não a visitar foi seu sincero amor por eles, e não o contrário. Outra visita, logo após a visita dolorosa, apenas aumentaria a dor em vez de produzir a alegria que ele pretendia promover. Quão facilmente suas boas intenções foram mal interpretadas. Veja, vou ler novamente capítulo 2, versos 3 e 4. E isso escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós que a minha alegria é também a vossa alegria. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor com que vos consagro em grande medida. Paulo estava dizendo, eu não fui visitar vocês, mas eu escrevi em lágrimas. Eu quero encontrar vocês em alegria. Eu quero que vocês saibam o amor que eu tenho em grande medida, o grande amor que eu tenho por vocês. O motivo que Paulo optou por escrever à igreja e não visitá-la foi seu amor por ela. Veja a outro texto, 2 Coríntios 1, 24. Não estamos tentando controlar a fé de vocês, ao contrário, trabalhamos para a alegria de vocês, pois é pela fé que vocês estão firmes diante de Deus. Paulo estava dizendo assim, eu estou escrevendo uma carta. Primeiro ele diz assim, não dava certo a gente se ver imediatamente. Os nossos espíritos não estão bem. Nós vamos ainda discutir, vai haver problemas. Então eu resolvi escrever. Mas eu resolvi escrever que é para acertar essa situação,
para que a gente possa se ver em alegria. Eu quero vocês em alegria. E eu escrevi com lágrimas, eu escrevi com amor, para demonstrar o meu amor. É pela fé que vocês estão firmes diante de Deus. Está falando. Eu preguei para vocês, vocês aceitaram o evangelho, mas é pela fé que vocês ficam firmes. E eu quero que vocês fiquem firmes, e eu quero encontrar com vocês em alegria. Por isso agora eu estou encaminhando uma carta que Tito levou. Timóteo trouxe as notícias e Tito levou essa carta, que é chamada depois pelos teólogos como a carta severa que Paulo mandou a Coríntios. É uma carta que não está no cânon bíblico, mas que foi enviada para o apóstolo Paulo para resolver as situações, de dúvida. Paulo está dizendo, eu não sou sim e não. Eu sou sim, assim como o Senhor Jesus é sim em todas as promessas, em todas as profecias bíblicas. Ele é o sim das profecias. Era isso que Paulo queria fazer, ajustar o seu relacionamento com os irmãos, para que o seu relacionamento fosse em alegria. E ele usou o tato. Falou, eu não vou visitar agora que a situação está conturbada. Eu vou escrever. Depois da carta, eu então poderei visitá-los. Isso é tato, irmãos. Muitas vezes a visita não é oportuna. Devemos ter um momento oportuno para visitar os nossos irmãos, que estão fracos na fé, ou os nossos irmãos que estão com problemas teológicos. Devemos visitá-los no momento certo, assim como Paulo fez. Não podemos fazer as coisas, antecipar as coisas, mas fazê-las no momento certo, sempre orando a Deus para que nos ajude, para que o nosso encontro com os irmãos, assim como Paulo queria, o encontro com Coríntio, fosse um encontro de alegria. O Senhor Deus quer que nós sejamos uma comunidade feliz, uma comunidade alegre, e depende do tato, depende da maneira que cada um de nós nos comportamos para que essa alegria seja completa. Que o Senhor abençoe cada um de nós e possamos ter aprendido com o apóstolo Paulo. Falar, nem sempre fazer as coisas com pressa é a melhor. Às vezes é melhor esperar, dar um passo atrás para poder resolvê-las de uma maneira definitiva e cabal. Deus abençoe a cada um de nós.